Os 4 principais indicadores de rede, pensando no contrato de banda larga fixa. Lógico que a gente quer que sempre o serviço funcione. Isso é fato. Se a gente contratou, a gente quer que funcione. Simples assim. Independente do preço que a gente contratou, a gente fez a aquisição daquele serviço, a gente quer que ele mantenha aquele funcionamento. Só que pode ter variações naquele funcionamento, que esses indicadores fazem com que a gente enxergue que a gente contratou está correto e ele está sendo entregue do jeito que precisa ser entregue. É mais ou menos isso. Então, esses 4 indicadores, o primeiro é a velocidade média de conexão. Então, a velocidade contratada é X, mas qual é a velocidade média que realmente eu estou utilizando? Então, isso é diferente do que tem no contrato. O contrato é assinatura, tem lá a informação. E a velocidade média de conexão é aquela que eu vou medir ou fazer o teste, fazer a aferição, ou seja, é que nem exame de sangue. Deixa eu ver aqui quanto é que está os indicadores. Mesmo processo. Então, você vai medir através de testes, ou seja, medições, de como está essa velocidade. E a velocidade influencia, na maioria dos casos, na qualidade do serviço. Porque você contratou, vou dar um exemplo aqui, tá? 40 megas, mas está sendo entregue 5, tem alguma coisa errada. Você contratou 100 megas, está sendo entregue 50, tem alguma coisa errada. Então, isso é o primeiro indicador de uma possível dificuldade de comunicação que está tendo ali, só para você entender. O segundo indicador é latência ou tempo de resposta. Para você entender o que é uma latência ou tempo de resposta, é mais ou menos o seguinte. Imagina que você, de frente com a parede, você está vendo ela. Então, o tempo de você ir e voltar, naturalmente, é de alguns segundos. Estou dando um exemplo simples. Só que latência é esse tempo de demora. Imagine que você está fazendo teste aqui para a parede. Estou olhando para uma, tá? Então, fui e voltei, deu 10 segundos. Por exemplo, latência é você fazer essa ida e volta, você sabe qual é o padrão, mas você demorar 1 minuto para fazer isso. Então não é normal, está demorando muito mais do que deve. Então latência, visando uma conexão de banda larga, é esse mesmo raciocínio. Só que ele não vai para uma parede, ele vai para um servidor. Mandei informação para um servidor, ele vai voltar com essa informação. Se ele demorar mais do que o habitual, está errado. Então esse tempo de resposta está alto e precisa ser corrigido. E tem relação com a velocidade. Então pode ter esses 2 fatores. A velocidade até está no topo, mas a latência está alta. Por quê? O que foi que aconteceu? E aí é um segundo indicador que pode haver um problema nessa comunicação. O terceiro são pacotes de dados ou de informações que são perdidos ou descartados. Imagine que você pega uma informação, vamos supor, vou mandar um e-mail. Estou dando um exemplo aqui, tá? Você mandou um e-mail e vamos supor, quando você está na internet, supor não, isso é a prática, tá? Você manda uma informação, você está enviando dados, upload. Quando você recebe esses dados, é download, você está recebendo. Esse fluxo de ida e volta pode acontecer uma perda, e normalmente a perda é mais para ir. Pode ser que aconteça para volta, sim, mas se você já perde no começo, é mais complicado. Então essa comunicação, imagine que você mandou um e-mail. Lógico, existem as formas de você ter, vamos assim, uma configuração que elimine grande parte das perdas, mas não vai ter como eliminar todas. Então imagine que você mandou um e-mail. Vamos supor que esse e-mail seja separado em 5 cápsulas, tipo um comprimidozinho com as informações. Ele mandou 5, mas na visão de perda, vamos supor que só chegou lá 2. O e-mail não foi enviado, por mais que você tenha até um pouco de internet. Por quê? Porque ocorreu essa perda de pacote. E isso você tem como avaliar e vai fazer com que você não consiga mandar as informações ou não consiga receber as informações e vai ocorrer falha. Isso é um outro, no caso, o terceiro indicador de rede que você deve ficar de olho para saber se a conexão está boa ou se a conexão está ruim. Então, perda de pacote é isso. O quarto é a disponibilidade do link ou do circuito de dados. Simples assim. Uma coisa é tá com velocidade, até tá com conexão.
A latência está alta, está média? Está um pouco alta, mas tem conexão. E o terceiro, ocorre perda de pacote? Até acontece um pouco. Então, na prática, o link está funcionando. Só que ele tem um monte de falha, mas ele está funcionando. Quando ele fica sem funcionar, você tem uma determinação de uma regulamentação da Anatel que diz, esse link tem que estar funcionando durante tantas horas por mês, por ano, e aí tem as definições. Então, a disponibilidade de link também é um outro índice, vamos assim, um indicador que aquele serviço está sendo prestado da melhor forma possível ou como contratado. Então, quando você tem um contrato de banda larga, esses são os 4 pontos que você tem que avaliar para saber se o serviço está sendo fornecido, vamos dizer, está sendo entregue da maneira correta e de acordo com o contratado. Se você contratou uma coisa e está sendo entregue outra, está errado. Então você tem que avaliar. Esses são os 4 pontos que normalmente você avalia para saber se o serviço está sendo entregue da maneira correta.